Estava aqui meditando na palavra em Êxodo e me chamou muito a atenção aquela passagem que demonstra o povo de Deus, o povo de Israel, cativo nas mãos de Faraó. E o Senhor envia Moisés para libertar aquele povo, mas o coração duro de Faraó fez com que aquele povo sofresse muito mais. E assim ocorreu com os ultimatos que Deus havia dado para que o povo de Israel fosse liberto. E o coração duro de Faraó fez com que o povo dele sofresse mais do que deveria. E por que eu digo isso? Porque nesse período pragas foram enviadas a esse povo devido à teimosia ao que Deus havia determinado. Liberta o meu povo. E Faraó não libertava o povo. Quando enviava as pragas, eles sofriam as consequências, mas sempre voltava atrás e mantinha-se com o coração duro. Até o momento que ele não suportou e provou de uma das piores dores, se é que há alguma pior do que essa, que é a perda do seu primogênito, assim como todo o povo e todos os animais daquela época. E assim ele acabou cedendo e libertou o povo. Mas ainda assim, diante desse ultimato, todo esse processo que Faraó e esse povo passaram, ele ainda foi atrás do povo de Israel, com o intuito de destruir esse povo, de reaver esse povo, pois estes eram escravos, estavam como cativos. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quando dá uma direção, Ele também dá o caminho. E quando há barreiras no meio desse caminho, ao povo obediente, Ele abre caminhos e dá passagem ao seu povo, assim como Ele fez com o povo que estava ali encurralado entre exércitos e o mar, de todos os lados. Então, confie na direção de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas um outro ponto que me chama a atenção, fazendo uma correlação com essa passagem, é a teimosia do povo em não querer a Deus, em desobedecer a Deus. E há consequências disso. Da mesma forma que houve com Faraó e com tantos outros que realmente escolheram o caminho contrário ao que Deus diz, passaram por consequências. Muitas vezes a gente é chamado pela dor. Muitas vezes a gente é tocado por aquele que é o Todo-Poderoso, que é o Rei Eterno, que é o Criador de tudo e todas as coisas, para que a gente venha entender quem Ele é e quem nós somos. Nunca se esqueça, Ele é o autor. O autor determina o que é melhor para a sua criação. Afinal, Ele lhe deu tudo. Ele me deu tudo. Nós só estamos aqui ainda porque as suas misericórdias têm sido derramadas sobre as nossas vidas. A sua graça tem sido derramada sobre as nossas vidas. O seu amor tem sido derramado sobre as nossas vidas. Ele que é o melhor para cada um de nós. Então não espere passar por uma adversidade, não espere passar por uma dificuldade para ceder a Deus. Porque se você está no momento de bonança, é Ele quem te permite. Mas quando você está com Ele e você passa por alguma adversidade, você não está sozinho. Há pouco tempo eu ouvi que muitas coisas que nós perdemos na vida, quando vem de Deus, ela se torna pedagógica. Nós aprendemos muito quando saímos da nossa zona de conforto. Acabamos nos fortalecendo e entendendo o real contexto, não aquele que somente os nossos olhos alcançam, as nossas mãos alcançam, mas um contexto muito mais complexo, o macro, que nos faz entender o real sentido daquilo, o real sentido da vida. Portanto,
deixe de ser teimoso. Não insista na teimosia. Me recordo-me aqui agora dos homens conhecedores da lei, que eram os fariseus naquela época, na época de Jesus. E eles perceberam e entenderam e viram quem Jesus era. Mas eles teriam que abrir mão de privilégios, iam ter que deixar de lado muitos quereres, muitas vontades, e a soberba já tinham o alcançado. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não entendem e não compreendem, mas tem pessoas que entendem e compreendem, mas escolhem rejeitá-lo. O sacrifício do Senhor, ele não foi em vão. Ele me acolheu e ele acolheu aqueles que o receberam e o recebem diariamente como seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que continuam negando, se você está vendo esse vídeo, porque ainda ele tem sido misericordioso com a minha e com a tua vida. Aproveita a chance, porque o Deus nos deu o hoje, porque o amanhã só pertence a Ele. O amanhã é incerto, o amanhã é incerto. O hoje Ele te deu, faça valer essa honrosa oportunidade, essa graça que foi derramada. Glorifica o teu nome, o nome dele. Glorifica o nome do Senhor. Porque tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Afinal, Ele é o Criador. Ele é o dono. E Ele te ama. Aproveita enquanto é tempo.